Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância do fechamento de vendas para o resultado do nosso negócio. Eu sou Amores, eu gostaria de saber de você se alguém aqui já teve problemas na hora de fechar um negócio. Por favor, levante a mão. Entendi, perfeito. Eu quero dizer que isso é muito comum, tá? Para clarear isso aqui, eu quero contar uma experiência que tive essa semana. Eu fechei um negócio com um cliente aqui da consultoria para ele, mas eu já vinha conversando com ele há algum tempo e no dia de fechar a consultoria, ele disse que precisava conversar comigo e com mais o staff todo dele. E nós marcamos o dia. Quando eu cheguei lá, fui recebido por um gerente seu de operações que eu não conhecia. Esse gerente se mostrou curioso e começou a perguntar meu nome, minha formação, minha experiência, empresa que eu já havia atendido. Eu fui respondendo para ele de forma paulatina. Quando eu falei o nome das empresas, ele parou, ficou assim: você já atendeu as empresas? Já, sim senhor, já atendi. E quando foi que você atendeu as empresas? Eu falei: atendi no ano passado. Eu falei: legal, bacana. Vamos para a reunião porque o senhor fulano está nos esperando para a reunião. Quando eu chego lá na reunião, eu percebi que tinham 3 pessoas diferentes que eu não conhecia. Tinha uma senhora que depois eu soube que era a esposa dele, tinha um rapaz que eu soube que era o seu contador e tinha um senhor de meia idade que eu soube que era tipo um gerente geral dele. E essas pessoas foram as que mais fizeram perguntas para mim sobre o projeto, o que eu poderia fazer, de repente como eu poderia fazer as entregas, que tipo de situação, enfim, eles cobriram de perguntas. E eu fui respondendo uma a uma, e eu percebi que o gerente de operação, muitas vezes ele complementava as minhas respostas, ou às vezes ele até saía na minha frente respondendo perguntas que essas pessoas faziam, essas 3 pessoas faziam. E o dono mesmo, na verdade, só fazia anotações ali, dificilmente ele fazia pergunta. Na verdade, ele não fez nenhuma pergunta durante quase 1 hora de reunião. No final, ele pediu que as pessoas resumissem a impressão que eles tinham tido, se eu devia fechar negócio comigo ou não. As 3 pessoas foram unânimes: olha, se for assim, dá para fechar negócio sim, é tranquilo, né? E o gerente de operação, quando foi a vez dele, ele falou: não, olha, eu já acompanhava essa empresa no ano passado, tem amigos lá, inclusive, que são gerentes, e eu ficava me perguntando como eles conseguiram esse resultado, como conseguiu melhorar. E eles me falaram que tinha consultoria trabalhando com eles, mas eu não sabia que era o Amores. Hoje, quando o Amores chegou, eu fui conversar com ele, percebi essa situação, que era ele que estava fazendo lá, e eu penso que se você contratar ele para nos ajudar aqui, nós vamos colher bons frutos. Isso praticamente definiu a minha contratação, nós fechamos o negócio, eu já estou atendendo. Eu quero dizer para vocês que no fechamento de vendas, a primeira coisa que nós temos que vender para o nosso cliente, fechar com o nosso cliente, é transmitir uma imagem de confiança, de capacidade, de competência para resolver o problema do cliente. Se nós não conseguirmos fazer isso, o cliente vai embora, porque quando ele chega na minha empresa, ele chega cheio de expectativas e eu preciso atendê-las. A segunda situação que eu preciso entender sobre o meu cliente é que eu preciso ter informação para atendê-lo. E daí eu tenho um software chamado CRM, que é um software que gerencia o relacionamento com o cliente. Normalmente, quando ele é bem alimentado, lá eu tenho informações sobre o cliente: o nome, se é casado, se tem filhos, onde mora, o que ele gosta mais de comprar, como é que ele faz o pagamento, data de nascimento, o time que ele torce, vai por aí. São informações que ajudam na abordagem desse cliente. Uma outra coisa que eu preciso entender é que os clientes são únicos. Então, os clientes têm perfis únicos e às vezes o cliente é aquele cara que se julga muito importante, ou então aquele cliente que se considera muito autoritário, né? Ele tem esse perfil autoritário. Outros estão muito apressados, outros são muito desconfiados. Então, eu preciso entender que cada atendimento que eu faço para um cliente, ele é individualizado. Eu não posso atender um cliente da mesma forma que eu atendo o outro. Então, eu preciso de informações mais específicas. Daí eu vou para o uso das perguntas. As perguntas abertas, quando eu utilizo de forma inteligente, eu estimulo o cliente a falar sobre as suas necessidades. As perguntas fechadas, eu estimulo o cliente a ser objetivo nas respostas, de forma curta. Então, quando eu intercalo de maneira inteligente as perguntas abertas e fechadas, eu estimulo o cliente a me passar informações sobre suas necessidades, sobre suas dores, de maneira bem objetiva, e eu tenho noção daquilo que o cliente está buscando. Mas ainda tem um recurso ainda da escuta ativa, que é aquilo que o cliente deixa nas entrelinhas, que eu capto ao longo da conversa com esse cliente, além da
linguagem corporal que ele utiliza também nesse momento da conversa do fechamento. Então, o movimento dos olhos para cima, para baixo, para as laterais, o timbre de voz, a velocidade de voz, a respiração, como ele utiliza as mãos durante a conversa, o que ele faz com as mãos, como ele utiliza os pés ali, se ele está mexendo muito os pés, se os pés estão quietinhos, se ele demonstra estar nervoso ou não. Então tudo isso me ajuda a perceber quem é o cliente e suas necessidades. Uma vez que eu tenho isso, eu vou direto para o fechamento. E aí na hora do fechamento eu preciso conhecer profundamente a minha empresa, os seus produtos, os seus serviços e todas as características dos produtos e serviços, bem como as diretrizes da empresa, as políticas da empresa. Naquele momento eu já conheço quais as necessidades do cliente e eu conheço também quais são as características do meu produto. Então eu vou pegar um produto A que atenda a necessidade B de maneira bem específica e agora eu sugiro para o cliente que determinado produto atende determinada necessidade e aquilo resolve o problema do cliente e vou pedir a anuência dele e daí vem a bomba. Porque se ele aceitar, beleza, mas se ele não aceitar, aparecem as objeções. Você lembra que eu perguntei quem tinha dificuldade na hora do fechamento aqui? Então, é exatamente isso. As objeções, elas existem porque os clientes às vezes precisam de mais informações e eles estão na dúvida. Existem pelo menos 4 tipos de objeções. A primeira objeção, ela é vazia. Às vezes o cliente só faz objeção porque ele precisa ganhar mais tempo para pensar. E quando a gente aperta com ele para entender por que aquela objeção, ele simplesmente diz assim, olha, não tem importância, vamos continuar a nossa conversa. Mas aí vem a segunda objeção, normalmente em relação ao vendedor, porque ele pode, de repente, não ter a confiança suficiente em você para fechar contigo. Ele, de repente, duvida da sua competência, você tem que mostrar para ele que você é capaz, você é competente. Então, clareia para ele, mostra para ele que você pode resolver a situação e deixa ele mais à vontade. A terceira característica é normalmente em relação à empresa, do tipo, será que essa empresa consegue entregar o que ela está prometendo? Se eu comprar esse produto e der problema, tem assistência técnica, tem peça de reposição, se precisar devolver o cliente recebe essa devolução, como é que seria isso? Ou eu vou ficar na mão? E se eu contratar o serviço dela e der problema lá, será que ele manda alguém lá arrumar? Enfim, será que eu não estou entrando numa furada? E aí entra a última situação, que é aquela objeção referente ao produto. Porque de repente ele pode se perguntar, será que eu tenho um produto na mesma empresa, na sua empresa, mais barato que atenda às minhas necessidades? E aí você tem que ser muito tranquilo. Porque de repente você está oferecendo um produto top com preço a mais. E você tem um produto ali que não é tão top, mas ele o preço dele é A. De repente você pode substituir. Aí, se ele fizer o mesmo trabalho, não com tanta perfeição, não com tanta duração, esse critério de negociação ele é teu. Ou então, pode ser que ele compare o seu produto com a concorrência, aí você tem que ficar esperto, porque você não pode falar mal da concorrência, mas você também não pode falar mal do seu produto. Então você tem que dar todas as garantias para ele, deixar ele bem tranquilo de que sua empresa não é aventureira, que seu produto é top, que você dá todas as garantias que ele precisa. Ou então, a questão do preço também pode ser porque ele não tem condições de pagar o que você está pedindo para ele. Nesse caso, você tem que mostrar para ele que ele tem outras opções de pagamento e deixar ele bem tranquilo para ele decidir dentro daquilo que você coloca para ele, para que ele faça o pagamento, para que ele consiga honrar o compromisso contigo, para que não feche o negócio depois ele não consiga pagar. Então aí você fecha o negócio, tira a nota fiscal, entrega o produto, presta o serviço e recebe o serviço prestado. Aí a gente chega na parte bem interessante, porque o cliente, quando chega na nossa empresa, ele está cheio de expectativa que eu falei para vocês. Então, de repente, se a percepção dele, durante esse tratamento aí, durante essa conversa para o fechamento, se a percepção dele for menor do que a sua expectativa, ele vai embora e não vai negociar com você. Agora, se a percepção dele for igual à sua expectativa, ele pode até negociar com você, mas ele poderia ter negociado com o Zé da esquina. Não faz nenhuma diferença, isso é mediocridade. Você entende aí? E, por fim, se a percepção dele for superior à sua expectativa, bingo, parabéns, você encantou o cliente. E um cliente encantado, eu quero dizer para você, a sua satisfação está garantida e ele vai fidelizar com você comprando outros produtos e serviços e indicando a sua empresa para seus clientes e amigos. E nesse momento, tudo se resolveu.
Meus parabéns e é isso que eu queria com você.